Gostaria que você abrisse, você que está em casa, abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos voltar para o Gênesis. Hoje é Santa Ceia online. Toda a família que está aí agora representando os seus demais familiares e você que faz parte da igreja ISS, Igreja Caminho de Santidade de Fortaleza, tá? Eu sou o pastor Ronaldo Bezerra, aquela jovem linda que estava aqui na abertura do culto é a pastora Bárbara e aquele rapaz que deu boa noite é o nosso filho Josué. Amém? Então, abra sua Bíblia no Gênesis. Eu lembro que na época do seminário tinha um professor de hebraico que ele dizia que nós sempre vamos ter que voltar ao Gênesis. Vamos até Apocalipse e às vezes esquecemos de voltar para o Gênesis. Mas é preciso nós voltarmos ao Gênesis. E hoje eu gostaria de meditar na palavra de Deus, num texto que está em Gênesis capítulo 50, que vai nos levar a entendermos muitas coisas que acontecem na nossa caminhada. E às vezes nós não entendemos o porquê de tantas lutas, de tantas adversidades, mas Deus está no controle de tudo. Deus não falha jamais. Ele é um general de guerra que nunca perde batalha. Ele nunca perdeu, ele nunca, jamais perderá. Portanto, a guerra, a batalha é dele, mas a luta é nossa. E nós temos que lutar as nossas lutas, mas Ele está conosco, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está com a sua igreja. Amém? Capítulo 50 do livro de Gênesis, a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Versículo 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar? Queria que você orasse comigo neste momento. Querido Deus, amado Pai, soberano, eterno, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos, nos rendemos mais uma vez diante da Tua presença. Nos prostramos aos Teus pés. Que Tu possa, Senhor, aplicar esta palavra aos nossos corações e que nós possamos ser ministrados através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Um Coração Tratado. Um Coração Tratado. Existem muitos relatos nas Escrituras Sagradas de homens e mulheres que tiveram tudo para desanimar, tudo para desistir e lançar tudo fora. Mas, em vez disso, encontraram no Deus Todo-Poderoso a certeza de que jamais Ele esqueceria de nenhuma de suas promessas. Mas esses homens e mulheres tiveram que se adaptar ao mesmo tempo e a se permitirem a ter um coração tratado por Deus. José experimentou essa realidade quando ele viveu as 3 fases e níveis de sua vida na presença de Deus para se cumprir a magnitude, a grandeza do que Deus tinha para realizar em sua vida e através da sua vida. Então, José precisou se adaptar nesses 3 níveis da vida dele, nesses 3 tempos que eu chamo de enterrado, encarcerado e empossado. No entanto, havia um propósito do coração de Deus para o coração de José. Sua vida seria usada como instrumento nas mãos de Deus para a implementação de um plano que seria
usado como provisão para muita gente. Então vamos ao primeiro nível, enterrado. Quero que você agora volte para o capítulo 37 de Gênesis, a partir do versículo 17. Você volta agora, você está em Gênesis capítulo 50, aí você volta no Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 17. O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Aos 17 anos de idade, José começa a apacentar as ovelhas, os rebanhos de seu pai. E o texto diz que José, ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Agora preste atenção nesse detalhe. Veja o que ele vai dizer aí, ó. E trazia más notícias deles a seu pai. José era o mais jovem, era o mais moço, era o filho da velhice de Israel, de Jacó, que depois foi trocado o seu nome para Israel. José ia com seus irmãos apacentar os rebanhos, com o intuito de trazer mais notícias dos seus irmãos para o seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho de sua velhice. O que me chama a atenção é que no capítulo 37 de Gênesis, precisamente no versículo 2, diz: esta é a história de Jacó. Confesso que eu ponderei, que eu parei, pensei, mas por que é a história de Jacó e não a história de José? Se vai tratar exatamente da história de José. E fui orar, parei, fui orar, e a resposta que me veio ao coração foi: não é a história de um filho de 17 anos que vai sobrepor a história de um pai que viveu intensamente experiências tremendas com Deus Criador, mas a vivência e o testemunho de vida de um pai que levará o seu filho mais novo, amado, a provar e viver experiências impactantes com Deus de seu pai. Ah, como isso me alegrou o coração. Como isso me alegrou o coração. Olha a responsabilidade de você, papai. Olha a responsabilidade que nós temos como pai diante dos nossos filhos. Seus irmãos já não gostavam tanto de José. Por quê? Por terem conhecimento da preferência de seu pai Israel. Eles sabiam que Jacó amava mais a José do que todos eles. Eles sabiam que o seu pai Jacó amava mais José do que todos eles. Como se não bastasse, José, na sua imaturidade, começou a contar os sonhos que Deus estava revelando para ele. Sem perceber, José estava demonstrando que ainda não estava preparado para viver tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida. Infelizmente, isso denotava, mostrava, revelava orgulho, presunção e, como já falei, devido à imaturidade de José. Penso eu que não tenha sido por maldade, mas por um coração que ainda não tinha sido tratado pelo Senhor. Então, José foi imaturo. Quando José vem chegando em Dotã, de longe eles o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Você sabe o que tudo isso me diz? Que eu tenho que ter cuidado com os meus sentimentos. Que eu tenho que ter cuidado com os meus sentimentos. Sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Você sabe o que isso ainda me diz? Que eu e você precisamos aprender a se calar. Precisamos reter o impulso da nossa fala. Precisamos, pelo menos, dominar a velocidade da nossa língua. Nossa, pastor, a velocidade da nossa língua? Sim, querido, sim. A nossa língua desenfreada é um perigo. É um perigo. Imagine ela inflamada. Vamos ler Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha o que ele vai dizer. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso de nossa vida. Está vendo aí? Quando nós aprendermos que devemos ouvir mais e falar menos, nós vamos aprender o valor da sabedoria, do entendimento, do discernimento, do que Deus está querendo nos falar, para onde Ele está nos conduzindo. E se nós não dominar, pelo menos tentar dominar a velocidade da nossa língua, iremos frustrar tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, sabia? Somente eu e você podemos frustrar tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Ninguém, nem mesmo o próprio diabo poderá frustrar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Os irmãos de José decidiram matá-lo, juntamente com seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta para o pai. Versículo 21 e 22 do capítulo 37 de Gênesis. Temos que ter o cuidado com o que pensamos. Temos que ter o cuidado com o que falamos. Temos que ter o cuidado com o que repassamos. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica está lá de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava sem água. Versículo 23 e 24 do capítulo 37. José estava com uma vestimenta especial, que correspondia ao afeto que Jacó, seu pai, tinha por ele, pois era o filho de sua velhice. Nos tempos antigos, as cores e o comprimento de uma roupa tinham um significado bem mais acentuado. Era bem mais significativo. Agora José se encontrava sozinho, dentro de uma cisterna vazia, sem água, sem comida, na solidão, sem a sua túnica tá lá, sem poder levar as más notícias para o seu pai. Talvez você se encontre sozinho. Talvez você esteja arrodeado de pessoas e no meio dessas pessoas com quem você se encontra, você mesmo assim ainda se encontra sozinho ou sozinha. Mas saiba, Deus tem separado para você um plano, um propósito do coração dele para o teu coração. Talvez você não esteja entendendo agora. Talvez você não esteja entendendo nada. Não precisa entender. Basta você esperar, obedecer e permitir que seu coração seja tratado. Segundo nível, encarcerado. Versículo 28 do capítulo 37 de Gênesis. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para os ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. E quando Rúben voltou à cisterna, eis que José já não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram uma túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Não devemos jamais desconsiderar
essa possibilidade. Irão tentar nos matar. É isso mesmo que você está ouvindo. Irão tentar nos matar, ou irão tentar matar os sonhos de Deus na nossa vida, de uma forma ou de outra. Irão tentar frustrar, irão tentar de tudo para você desistir, para que você perca o ânimo, para que você desfaleça, para que você desative a sua fé e para que você não mais resista às intempéries, às adversidades desta vida. De uma forma ou de outra, irão tentar nos matar, irão tentar matar nossos sonhos. De uma forma ou de outra, irão nos caluniar, irão nos trair, irão nos ferir, irão nos apunhalar pelas costas. A questão é: perdoaremos? Estamos prontos para perdoar? Estamos preparados para nos livrar dessas amarras? Sim, amado, sim, igreja amada. Por que amarras? Porque quando não perdoamos, ficamos presos à pessoa que nos feriu. É como se estivéssemos nos aniquilando, destruindo-nos, destruindo a nós mesmos, nos abatendo. Tudo em troca de algo nocivo, maléfico, que não há nenhum benefício de liberdade. Pelo contrário, somos presos no cárcere da alma, morrendo a cada dia. Por quê? Porque não perdoamos, porque não liberamos aquela pessoa que está presa a nós. Aquela pessoa que fizemos tanto bem, aquela pessoa que amamos, aquela pessoa que cuidamos. De repente, ela nos dá as costas e vai embora. Nos trai, nos calunia, nos faz todo tipo de malefício. A questão é: temos perdoado? Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, é mentiroso. Porquanto, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 21 e 22. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Veja que os irmãos de José o venderam para os ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas venderam José para Potifar, um homem da casa de Faraó, no Egito. E o Senhor estava com José. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui José se eleva ao nível de experiência com Deus jamais visto. Devido ao tratamento de Deus, já está sendo implementado na vida de José. Eu entendo que José estava levando em consideração também a pessoa de Potifar, que mesmo ele sendo escravo, foi tratado com privilégios. Por quê? Porque Potifar enxergou um espírito de excelência na vida de José. Porque Potifar enxergou que o Senhor era com José, porque aonde José tocava, prosperava. Aleluia. Veja a resposta de José para a mulher de Potifar: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Nesse tempo, José já sabia quem ele era, aonde ele estava e para onde ele estava indo. Vou repetir. Nesse tempo, José já sabia quem ele era, já sabia aonde ele estava e para onde ele estava indo. Ele não podia vacilar, ele não podia ceder às tentações. Sim, por que tentações? Porque não foi uma, nem duas, nem três. Foram várias vezes que ele foi tentado. José recebeu de Deus
a capacitação para discernir, perceber com clareza e aprender o sentido do preço de uma decisão errada. E ele não poderia cair nessa esparrela, nesse engano, nessa armadilha diabólica para frustrar o propósito de Deus em sua vida. Para isso, José teve que tomar algumas precauções. Ele teve que tomar algumas atitudes nessa direção. Capítulo 39 de Gênesis, versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. O que foi que aconteceu? José tomou duas precauções. Ele se recusou a deitar com ela, a pecar contra Deus e a trair o seu Senhor. E depois, a segunda precaução que ele tomou, ele evitou a ficar perto dela. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Talvez você esteja correndo perigo. Talvez você esteja correndo perigo e nem saiba. Tudo porque você não acha nada demais em fazer o que você está fazendo. E você faz e diz, não, Deus entende meu coração. Deus não olha para essas coisas. Mas eu quero te dizer nesta noite, você está correndo perigo. Talvez você esteja correndo perigo. O que para você não é nada relevante, para Deus é algo muito, mas muito sério. Primeiro, Deus é amor, Deus é santo, e Ele sendo amor e santo, Ele não pode deixar de ser justo. Então, você precisa mudar a sua atitude, você precisa dar outro direcionamento para a sua vida, para que você possa permitir que Deus venha a cumprir tudo aquilo que Ele já determinou para a sua história. Evite, se recuse a praticar tudo o que desagrada a Deus. E você verá o que jamais você viu. Coisas maravilhosas, impactantes acontecerem na sua vida. A promessa do Senhor vindo ao seu encontro. A mulher de Potifar não desiste. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama. Mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Capítulo 39 de Gênesis, do versículo 12 ao 15. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Aleluia. Quando você se nega para agradar a Deus, uma pessoa bendita de Jesus Cristo, a provisão vem na sua direção. O favor de Deus alcança você. E mesmo você estando em quarentena, encarcerado, seja onde você estiver, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então confie, não perca a esperança. Entenda que tudo isso que está acontecendo com você é para o engrandecimento do nome do Senhor. Certa vez um passarinho, eu gosto muito de contar essa ilustração. Certa vez um passarinho pousou num velho carvalho e lá do alto perguntou para a árvore, bem, eu estou vendo mesmo, você é assim, tão retorcido? Você me acha feio? Perguntou o carvalho. Bem, não posso negar que já pousei em árvores mais bonitas. O que foi que houve com você? Sou assim todo retorcido por causa das inúmeras tempestades e catástrofes que já enfrentei na vida. Cada uma delas deixou uma marca em mim. Pobrezinho, lastimou o passarinho. Peraí, que conversa é essa? Por que você está com pena de mim e está dizendo que eu sou pobrezinho? Não, passarinho, não fique com pena de mim. Foi bom eu ter passado as provações que passei, pois minhas raízes se aprofundaram e o meu caule se fortaleceu. Hoje não é qualquer tempestade que me perturba. De repente, formou-se um temporal e veio uma tempestade violenta sobre aquele lugar e deu com ímpeto naquela região. Árvores foram arrancadas,
galhos se despedaçaram, mas o velho carvalho aguentou tudo com a solidez do ferro. Depois da tempestade, o passarinho que havia se protegido no carvalho agradeceu. Obrigado, meu amigo, pela acolhida e pela proteção. Realmente, suas raízes são profundas e o seu caule é firme. Sorte minha e de muitos outros pequeninos como eu, que não teriam condições de vencer sozinhos uma tempestade como essa. Talvez muita gente não entenda as suas lutas, seus conflitos, as adversidades que vêm sobre você. Talvez muita gente não entenda, mas o que nós precisamos entender é que há um propósito no coração de Deus para os nossos corações. É que, mesmo não entendendo nada, isso não quer dizer que Deus não está trabalhando em nosso favor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A história de José vai nos levar a entender que nem tudo nós podemos saber e nem tudo nós podemos controlar. Mas tudo Deus sabe, tudo Deus tem o controle. Terceiro nível, empossado. Capítulo 40 de Gênesis, versículo 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam no cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Coloca uma coisa no seu coração: nem todos se lembrarão de você. Nem todas aquelas pessoas que você fez tudo o que você podia fazer, que você cuidou, que você limpou as feridas, que você deu agasalho, que você alimentou, que você cuidou de uma maneira especial, extraordinária. Nem todas se lembrarão de você. Quase todas se esquecerão de você. E nesse meio corremos o risco de voltar-se contra nós mesmos. Dizer: para, a partir de agora eu não quero mais saber de ninguém. A partir de agora eu não faço mais nada para ninguém. O que é que vai incorrer? Vai incorrer que nós estamos adquirindo um perverso coração. Temos que nos guardar. Temos que entender uma coisa: o que fazemos não é para o homem. O que fazemos, nós fazemos para Deus. É para Ele que nós fazemos. É a Ele que nós prestaremos conta. Então veja, porque muitos não se lembrarão de nós, menearão a cabeça para nós. Porque foi assim com Jesus e não poderá ser diferente comigo e com você. Não pode, porque eu não posso ser maior do que o meu Senhor. Eu não posso ser melhor do que o meu Mestre. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Por que Deus não é indiferente à sua causa, à minha causa? Porque independente se nós somos fiéis com Ele ou não, Ele vai permanecer fiel à sua palavra, ao seu nome, ao seu santo nome, porque Ele é Deus. Agora, se nós formos fiéis para com Ele, querido, provaremos do melhor dessa terra. Provaremos de tudo que Deus tem de mais precioso para as nossas vidas. O que temos realizado nessa direção? Temos nos negado para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado no meio de uma geração tão perversa? Pense nisso. Passaram 2 anos completos. Faraó teve um sonho e eis que estava junto em pé ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas
de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Capítulo 41 de Gênesis, versículo 1 ao 8. Os propósitos de Deus vão muito além do que possamos imaginar. Para a interpretação dos sonhos de Faraó, Deus vai usar um sonhador, mas não um José imaturo que sonhava. Dessa vez, um José amadurecido que interpreta não somente os sonhos de um padeiro e de um copeiro, mas os sonhos do homem mais poderoso do Egito, Faraó. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Capítulo 41 de Gênesis, versículo 14. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou a seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Mandou que eu vestisse com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: incline-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse mais ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Capítulo 41, versículo 37 a 47. Conclusão. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhes fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei você e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Aleluia. Se permita ter um coração tratado por Deus. Se alguém lhe feriu, se alguém lhe magoou, perdoe. Perdoe.
Porque o perdão é o remédio para o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. É uma ordenança de Jesus para as nossas vidas. Deus não faz nada sem propósito. Deus não permite que nada aconteça sem um propósito. A questão é, estamos nos rendendo à vontade absoluta e soberana dele? Ou ainda, continuamos questionando, por quê? Por quê? Não, não é para questionar. Se renda e diga, Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim o teu querer, cumpre na minha vida a tua vontade soberana, em nome de Jesus. Tenha um coração tratado. Amém? Amém? Aleluia? Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor aí do seu canto mesmo, onde você está?